E galera, esse foi o capítulo 1095 de One Piece. E galera, que capítulo foi esse? Conseguiu ser muito melhor do que o capítulo anterior, já que simplesmente nós tivemos a volta do pai do Shanks. Nós tivemos que talvez Rox Tishback tivesse certo desde o começo, e Gold Rod e Roger estavam errados e eles defenderam os Terubitos. Será que foi isso mesmo? E para piorar a situação, nós tivemos mais uma história extremamente triste e muito sofrida. E dessa vez foi do lado do Bartolomeu Kuma. Mas nem tudo foi ruim, já que nós tivemos também a vitória do Luffy sobre o Almirante. Será mesmo? Vem aqui hoje descobrir tudo que aconteceu nesse capítulo 1095 de One Piece, que galera, foi um dos melhores desse ano de longe. Então já deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, as suas teorias, pois a opinião de vocês é extremamente importante. E também já deixa o seu like e se inscreva aqui na Central do Nerd, pois quando sair os capítulos de One Piece eu vou trazer o mais rápido possível para vocês. E para vocês não perderem nada, precisa estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. E sem mais enrolação, vamos ver aqui tudo que aconteceu nesse capítulo 1095 de One Piece. Então a gente começa esse capítulo, galera, simplesmente com todos os marinheiros fugindo lá daquele local onde aquele monstro do Saturno acabou aparecendo sua forma despertada. Aparentemente a sua fruta é tipo Zoan, que permite ele se transformar daquele jeito muito insano. E como os marinheiros que são abaixo de vice-almirante não conseguem sequer olhar para ele, já que ele acaba morrendo no processo, todo mundo começa a evacuar aquele local, deixando somente o Kizaru e o próprio Saturno sozinho para lidar com chapéus de palha que estão por um fio. E esses marinheiros começam a dizer que até mesmo os Terubitos podem estar abaixo dos Goroseis, falando que eles são donos do mundo. Galera, a gente tem várias revelações bombásticas, inclusive um pouco mais dos passados também dos Goroseis, que vocês com certeza vão ficar muito revoltados. Mas continuando aqui, a gente vê o Gorosei Saturno falando para todo mundo calar a boca. E impressionante, todo mundo começa a ficar paralisado. Inclusive, ele começa a bater muito na Bonnie, já que no capítulo anterior ela acaba meio que esfaqueando ele. Só que simplesmente isso não foi nada pra ele, já que ele queria que ela fizesse isso. Ele mesmo diz que se ele quisesse desviar desse ataque seria muito simples, mas como ela é extremamente fraca, ele nem se deu o trabalho de fazer isso. E até o Sanji, que é um defensor das mulheres, com aquele corpo esquelético dele extremamente resistente e forte, que foi mudado com o passar do tempo, até tenta ir pra cima do Gorosei, mas simplesmente ele também acaba levando aquele ataque na cabeça e acaba indo pro chão, sangrando e muito. E para piorar a situação ainda, nós vemos que os marinheiros querem prender o Vegapunk. Eu acho que nos próximos capítulos não passem, galera. A situação para ele e também pro Luffy tá muito ruim. E falando no Luffy, a gente vê ele no chão lá, extremamente cansado depois de usar o Gear 5. Mas, em compensação, aparentemente, como que foi ele dar o último ataque no Kizaru, o Kizaru também tá no chão e não consegue se mover. Então dá sim pra concluir que sim, que o Luffy acabou derrotando o Almirante pela primeira vez, ou também pode considerar um empate. O que vocês acham? Eu acho que o Luffy venceu, já que ele foi o último a dar o ataque. Então Saturno simplesmente começa a humilhar o Kizaru, falando que ele vira uma decepção e que seu trabalho está mais lento que o normal. Até ele mesmo fala que ele foi pego de surpresa e tudo mais, mas isso não é desculpa, que ele não pode se mexer durante um tempo. Então Saturno vai em direção ao Luffy cansado e tenta eliminá-lo, só que o Frank é mais rápido que o próprio Saturno e acaba salvando o seu capitão. A gente vê um comentário muito interessante do Saturno sobre a tripulação do Luffy, falando que eles são bastante cooperativos, mostrando que muitos bandos no universo de One Piece não são tão cooperativos, não são como uma família igual a do Luffy, eles agem por interesse próprio. Mas isso só foi uma curiosidade. O próprio Frank fala que até mesmo o alto escalão do mundo de One Piece tá atrás do Luffy. Só que agora, galera, a gente vê um cenário muito ruim. Luffy extremamente cansado, a Bonnie presa na mão do Saturno e vários chapéus de palhas paralisado.
graças ao poder do Saturno. Até o próprio Vegapunk fala que aquilo não é científico, muito provavelmente é um poder de alguma Akuma no Mi. Só que tem outro detalhe interessante, é que nem todos os chapéus de palhas estão paralisados. Tem dois que estão desaparecidos, que é a própria Robin e também o Zoro. Só que o Zoro tá lutando contra o Luffy, então ele não pode interferir no meio dessa batalha. O único que pode é a própria Robin e também o próprio Brock. Então, voltando pro Saturno, ele fala que a traição do Vegapunk é simplesmente lamentável, mas ele agradece por todas as contribuições militares até agora, mas que isso não foi o suficiente para poupar a vida do Vegapunk, ainda mais de uma forma muito, insana. Ele fala assim: quem você quer que morra primeiro? Vocês todos vão morrer de forma deplorável por ter desafiado o governo mundial. O Saturno, galera, simplesmente colocou os dois pés na porta e tá arrebentando geral. Mas lógico, ele pegou todo mundo cansado. Se fosse no X1 100%, eu tenho certeza que a história seria outra. E então ele começa a apertar muito a Bonnie. Olha que interessante, galera. Eu acho que o Saturno não é mais humano, porque ele simplesmente começa a dizer mais uma vez porque os humanos começam a fazer coisas que eles não são permitidos, que não são autorizados, mostrando que ele talvez não seja mais humano, e começa a torturar mais ainda a Bonnie, que deixa todo mundo louco, inclusive o Frank, o Sanji e o próprio Vegapunk, mostrando que eles se importam com a Bonnie, mas não conseguem fazer nada, já que eles não conseguem nem mesmo sequer se mexer. Agora a gente tem uma das revelações mais bombásticas desse capítulo, que é simplesmente a Bonnie perguntando pro Saturno se ele matou o meu pai. Então começa a dizer o seguinte, abre aspas, pro Saturno: ah, o Kuma, ele nasceu como escravo desde o início. Ele é descendente de uma linhagem que cometeu um crime contra o mundo no passado. Ele é de uma espécie extinta, um dos sobreviventes da raça dos bucaneiros. Fecha as aspas. Finalmente a gente tem a revelação da raça do Bartolomeu Kuma, que é bucaneiros. Eu acho assim que se pronuncia. Então a gente vê uma cena muito terrível. Todos os marinheiros começam a mirar na cabeça da Bonnie para acabar com ela. Ela começa a pensar que desde pequeno o Bartolomeu Kuma sempre quis ser um herói, que desde pequeno ele queria ser um cara que conseguisse libertar as pessoas, assim como o guerreiro da libertação Nika. Ele admirava esse cara, e que inclusive a própria Bonnie começou a perguntar lá pra ele, quando ele tava pensando sobre o Kuma, se ele, esse guerreiro Nika, se um dia ele iria libertar ela. E ele fala claro que sim, e que é um guerreiro Nika agora meio que reencarnado com a sua vontade é o próprio Luffy, que na época representava o Joy Boy e tudo mais, mas agora é o Luffy representando o Joy Boy e o Nika. Será que o Luffy vai se levantar? Ele vai fazer alguma coisa para conseguir derrotar o Saturno, igual ele fez lá contra o Kaido? Ele perdeu o Gear 5 durante sua batalha, mas depois, ouvindo a determinação das pessoas, ele levanta mais uma vez no seu Gear 5 e lutou contra o Kaido. Ele pode fazer a mesma coisa aqui para enfrentar o Saturno. Eu sei que pode ter efeitos colaterais muito ruins pro Luffy, mas cara, ele é a única esperança, já que ninguém consegue se mexer. Ou até mesmo o próprio Kuma pode chegar, então ter o seu sonho finalmente realizado. Como assim? Pois ele queria ser um cara que libertava as pessoas. Hoje ele meio que tá sem a mente, mas ele tá se movendo loucamente. Será que é para salvar a sua filha e também salvar os chapéus de palha mais uma vez? Já que ele tá se movendo sem parar e ninguém tá conseguindo segurar ele. Então, meio que inconscientemente, ele ainda tem esse pensamento de ser única e acabar protegendo aqueles que ama. Inclusive, a gente tem um flashback sobre o seu passado que é muito triste. A gente vê simplesmente o nascimento do Kuma junto com os seus pais, mas como ele é de uma raça extremamente rara e muito poderosa, os governos mundiais sempre estavam de olho nos hospitais, já que se nascesse alguém da raça dele, muito provavelmente o governo lá pegava eles. E não deu outro, o governo mundial acaba achando a família do Bartolomeu Kuma e transforma eles em escravos. Do porquê? Porque sim, porque simplesmente aqueles miseráveis dos Terubitos quiseram fazer isso. Eu acho que alguma coisa está incomodando em muita gente, inclusive na internet, e eu, é que como o Roger e como o próprio Garp, galera, defende uma atrocidade dessas.
Que a gente vê que o passado do Kuma, galera, é extremamente triste, mano. Ele começou a apanhar dos Terubits simplesmente porque ele começou a chorar e tava carregando o peso, apanhava todo dia. Inclusive, quando a sua mãe morreu, ele nem teve a liberdade de chorar, pois o próprio Terubito falou que se ele continuasse chorando, ele ia acabar morrendo. Só que o pai dele tenta tranquilizar, falando que a sua mãe tava no céu e que ela tava bem naquele momento. E pra piorar a situação, galera, o pai do Bartolomeu Kuma começa a dizer sobre Nika, que ele é um herói da libertação e que um dia eles iriam lá salvar ele. Só que simplesmente por ele estar contando a sua história um pouquinho alto e dançando e cantando, o Terubito simplesmente chega lá e acaba matando ele. Acabou matando o pai do Bartolomeu Kuma bem na sua frente. Do porquê? Porque sim, porque ele tá fazendo barulho. E aqui, galera, a gente tem outra redação bombástica, que é lá em Gold Valley. E Gold Valley é muito conhecido para os fãs de One Piece, que teve aquele incidente lá entre os piratas Rocks versus o Gold Roger junto com o Garp. O Garp e o Gold Roger enfrentam o T-Bag, que ele queria destruir Gold Valley. E a gente descobre o que tinha um pouco mais sobre essa ilha. É simplesmente uma ilha onde os Terubitos, em 3 anos, fazia uma caçada de pessoas inocentes, de escravos, e quem conseguisse vencer essa caçada ganhava um presente muito valioso, que aparentemente são Akuma no Mi, que é aqueles baús que parecem muito aqueles que o Luffy acaba encontrando lá do Shanks. Eu acho que o Shanks acabou roubando um desses baús e levando a fruta da borracha, mas isso é só uma teoria que tá rolando pela internet. Mas galera, como eu disse anteriormente, o Rocks T-Bag queria destruir Gold Valley. Não sei que é somente para os Terubits, mas também queria acabar com aquela ilha inteira, independente se tinha escravo ou não. Mas quem acabou defendendo aquela ilha foi o Gold Roger e o próprio Garp. Eles derrotam o T-Bag, mas tem um detalhe, galera. Não sei se estava defendendo os Terubits ou eles queriam somente salvar os escravos. Em consequência, acabou defendendo os Terubits. Mas uma coisa é certa, como o Garp, a Kainu, Kizaru e o próprio Fujitora, falando que são defensores da justiça e da paz e da ordem, concordo com uma atrocidade dessa. Os Terubits pegam quem eles quiserem, escravizam quem eles quiserem, matam quem eles quiserem, somente por seu bem e prazer. Esses caras que falam que são defensores da justiça simplesmente concordam com isso, principalmente o Garp, galera. Olha o nível disso. Eu quero saber a real intenção deles, o real motivo deles defender tudo isso. Eu quero que o Dragon volte, galera, e arrebente os Terubits e dê um soco muito mais épico do que o próprio Luffy deu. Então, voltando lá pro ocidente de Gold Valley, onde estão os Terubits, e aparentemente apareceu até mesmo o seu figurante Garlin, que aparentemente é o pai do Shanks. Ele acaba matando os caras lá, que estavam revoltados com essa situação, e todo mundo ficou muito feliz com o feito dele. Até mesmo um cara chega falando pro Saturno que aparentemente tem a mesma idade que tem hoje, pois sua aparência não mudou nem um pouco, falando que a criança da raça rara foi capturada, pois ela tentou fugir, que era o Bartolomeu Kuma. A gente vê que o Kuma voltando lá para sua cela, mas em compensação ele acaba conhecendo duas pessoas, que uma delas também era escravo desde pequeno, era o Império Invokovic. Eu achei assim o nome dele, que eu não consigo pronunciar, infelizmente, e também a escrava Ginny, que estava comendo um pedaço de carne. Por ela estar comendo um pedaço de carne, geral pensou que seria a mãe do Luffy, mas eu acho que é a mãe da Bonnie, já que ele acaba conhecendo o Kuma lá, e o Kuma aparentemente realmente é o pai da Bonnie. Então essa teoria ficou pelo ar. Mas esse capítulo, galera, foi muito insano, tiveram várias revelações bombásticas, e como o Luffy e a sua tripulação vai sair daquela situação, eu não sei, galera. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, o que você achou desse capítulo, e se também está revoltado com os Terubits. Mais uma vez, o Oda conseguiu criar uns personagens extremamente que todo mundo mesmo odeia, e odeia muito. Deixando nos comentários, também já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui na Central do Nerd. Tamo junto, galera, e valeu!